Olá, amigos! Desde a Segunda Guerra Mundial, o dólar americano substituiu gradualmente a libra esterlina, tornando-se a moeda mais poderosa do mundo. Ele ainda controla grandes países como Rússia e China. Isso traz muitas vantagens para os Estados Unidos. Então, por que o dólar americano se tornou tão poderoso? Faremos um breve resumo desta seção. O dólar tornou-se poderoso por uma razão muito simples: foi mantido em reserva por muitos países. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos detinham 75% do ouro do mundo. Para garantir que os países mantenham os dólares em paz, eles deram uma taxa de resgate fixa, $35 igual a 1 onça de ouro. Portanto, segurar dólares é como segurar ouro, podemos ficar tranquilos para não perder valor. Em 1971, a economia dos Estados Unidos estava em crise, por causa da guerra no Vietnã. Temendo que seu dinheiro se desvalorizasse, os países rapidamente trocaram dólares por ouro, esgotando as reservas americanas. Para evitar que o dinheiro escorregue, os Estados Unidos fizeram acordos com países ricos em petróleo, como a Arábia Saudita. Você deve pedir a todos ao comprar petróleo que paguem em dólares. Em troca, vamos protegê-lo dos inimigos. Como resultado, os países continuam a deter o dólar, ajudando a manter sua posição dominante, sem a necessidade de ouro converter. Esta é a tática que Putin tem usado nos últimos tempos. Ao forçar os países que não são amigáveis com você, compre petróleo e gás com rublos. Ele ajudou a evitar que o dinheiro russo fosse desvalorizado por sanções. Então, que vantagem os Estados Unidos têm, quando seus dólares estão fortemente estocados, atualmente cerca de 60%? Nas palavras de Giscard, que foi ministro das Finanças da França, o dólar tem um privilégio exorbitante. Há uma inveja aqui. Por que ele disse aquilo? Primeiro, para reservar dólares em transações internacionais, cada país geralmente abre uma conta bancária nos Estados Unidos. Esse dinheiro será usado para importar e exportar mercadorias ou pagar dívidas. Suponha que em 2021, o Vietnã tenha 100 bilhões de dólares em divisas e gaste apenas 70 bilhões de dólares. Os 30 bilhões restantes são chamados de superávit. Para evitar o desperdício, esse dinheiro costuma ser usado para comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, para desfrutar de lucro na maturidade. Este é um canal de investimento seguro e estável. Mas tem a desvantagem dos juros baixos. Como quando depositamos no banco. Muitos países agora possuem títulos do Tesouro dos Estados Unidos, com um montante total de mais de 7 mil bilhões de dólares, em que Japão, China e Reino Unido representam a maior proporção. Com esse dinheiro, os Estados Unidos podem usar para emprestar, desfrutar de taxas de juros mais altas ou investir em canais mais rentáveis. Em segundo lugar, o USD é comumente usado para pagar transações de petróleo, bem como muitas outras commodities. Então todo o país precisa. Como resultado, os Estados Unidos podem imprimir dinheiro ilimitado, para aumentar o orçamento do governo para pagar a dívida, ou até ajuda externa. Quando isso acontecer, a moeda vai inflar. E aqueles que estocam o USD também terão o mesmo destino. No entanto, se os Estados Unidos imprimirem muito dinheiro, os investidores entrarão em pânico. Eles tendem a vender o USD em troca de ouro, fazendo com que o dólar americano se desvalorize e possivelmente leve a uma recessão econômica. Portanto, antes de cada impressão, os Estados Unidos também calculam a quantidade para limitar o risco. Em 2020, cerca de 5 mil bilhões de dólares foram impressos a mais, para solucionar dificuldades durante a pandemia de Covid. Em terceiro lugar, o domínio do dólar permite que os Estados Unidos lancem sanções, dificultando a ação dos oponentes. Para países com reservas cambiais em dólares, eles geralmente terão uma conta bancária nos Estados Unidos. Portanto, em caso de conflito, seus fundos podem ser congelados. O Irã uma vez congelou 2 bilhões de dólares. Afeganistão 9,5 bilhões. E mais recentemente a Rússia, com 4,1 bilhões de dólares. Na verdade, esses valores não são muito grandes. Mas os Estados Unidos muitas vezes se juntam a seus aliados europeus para bloquear todas as contas de câmbio de seus inimigos. Portanto, a quantidade de dinheiro perdido pode ser muito grande. Tomaremos o caso da Rússia como exemplo. Antes da guerra da Ucrânia, suas reservas cambiais totais valiam cerca de 630 bilhões de dólares. Destes, 21% são mantidos em ouro, em casa, 13,1% em yuan na China, 32,3% em euros, 16,4% em USD e 16,5% em outras moedas. Assim, a quantidade de divisas russas que pode ser congelada nos bancos ocidentais é de 306 bilhões de dólares. Na verdade, essa quantidade está apenas parcialmente congelada. Por que a Rússia só mantém 4,1 bilhões de dólares nos Estados Unidos?
O resto está espalhado em muitos outros países. Quanto ao euro, os países que ainda compram petróleo e gás russos não podem congelar completamente os ativos russos. No caso da China, a situação não é diferente da Rússia. Suas reservas totais de divisas são cerca de mais de 3 mil bilhões de dólares, dos quais, quase 30% estão localizados nos Estados Unidos, o restante está principalmente na Europa. Supostamente, eles atacaram Taiwan e foram interferidos pelos Estados Unidos como a Ucrânia. A quantidade de divisas que a China está bloqueada pode ser várias vezes maior que a da Rússia. Através do que acabamos de mencionar, podemos imaginar qual é a força dominante do dólar, bem como a hegemonia dos Estados Unidos. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.